Eu sou a Laura, ele é o Eduardo, e a gente vai apresentar agora o nosso trabalho final da cadeira de comportamento e consumo. A gente vai começar pelo capítulo 1, e o consumidor sênior, ele está numa fase da vida mais associada à maturidade, à estabilidade de vida, a realinhamentos de prioridade e mais qualidade de vida. Muitos deles já se aposentaram ou estão no processo de se aposentar, e eles buscam mais qualidade de vida, autonomia, saúde e vínculos familiares. Um dia típico de um consumidor sênior envolve acordar cedo e realizar atividades leves como uma caminhada, um café da manhã, ou ler as notícias pelo celular ou TV, resolver tarefas domésticas e compromissos como ir na farmácia, ir para consultas médicas, consumir conteúdo midiático ao longo do dia, como ver TV, YouTube, enfim, e à tarde participa de atividades com amigos ou familiares. À noite prioriza o descanso, a televisão e interações online. Agora a gente vai para os dados quantitativos. Todos os dados estão com as fontes. Pode voltar a página. Todos os dados estão com as fontes do lado. E sobre a distribuição demográfica, o Brasil tem 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Estudos indicam que até 2030 o número de idosos deve ultrapassar o número de crianças. E a maior concentração está no Sudeste, seguida pelo Nordeste. Já em características socioeconômicas, 62% dos lares brasileiros têm pelo menos um idoso como responsável financeiro, 70% possuem renda própria e movimentam cerca de 1,6 trilhão por ano no Brasil. Pode passar. Sobre hábitos digitais, 97% dos idosos possuem WhatsApp, 60% usam Facebook e 40% acessam o YouTube regularmente. E eles também têm um número bem expressivo em compras online. Pode passar. Para nossa persona, a gente fez a dona Helena, ela tem 67 anos, ela mora com o marido, tem dois filhos adultos que já saíram de casa. Ela tem uma renda familiar estável, os dois são aposentados. Ela usa o celular diariamente para comunicação e informação. Ela é leal a marcas confiáveis, conhecidas e que tenham um bom atendimento. As compras mais comuns dela são produtos de saúde, alimentos, eletrodomésticos e roupas confortáveis. E ela valoriza um atendimento humanizado, com informações claras e acessibilidade nas embalagens. E aí, o perfil comportamental, a gente acabou fazendo três, porque a gente não tinha certeza absoluta de como era para fazer, então a gente fez um da Dona Helena. Ela prefere três marcas, a gente selecionou Natura, Havaianas e Samsung. Natura por ser produtos de autocuidado, que é uma marca bem famosa, ela confia bastante. Havaianas pelo conforto, tradição e qualidade. E Samsung e Motorola por serem celulares que ela percebe como confiáveis, duráveis e de boa qualidade. Pode passar. Aí, no perfil comportamental geral, a gente pegou estudos que são de idosos ao redor do mundo, e aí eles preferem a Alexa da Amazon, a Nubank e a Tracker, que eu não faço ideia do que é. E no perfil comportamental do Brasil, não tem muitos dados assim de quais marcas os idosos preferem. A pesquisa que eu encontrei foi que 52% dos idosos não são fiéis a nenhuma marca, mas tem algumas menções de campanhas para público mais 60 e algumas marcas específicas, mas isso não diz muita coisa. Agora, o fluxo de compra de um produto desejado e efetivamente comprado, a gente analisou um smartphone e as necessidades que motivam a compra dos idosos geralmente são comunicação com familiares, facilidade de uso, bateria durável e uma marca confiável, e com assistência técnica ampla e fácil de achar. Pode, pode mudar. Aqui as etapas do fluxo de compra, que é reconhecimento de necessidade, quando o celular está lento, antigo, quebrou, enfim. Busca de informações geralmente por familiares e vendedores e pesquisa no Google. A avaliação de alternativas, principalmente Samsung e Motorola, ou Apple, né, que são as marcas mais conhecidas. A decisão de compra, que tem que ser ali com o preço adequado, o preço que a pessoa está procurando, o idoso, né, facilidade de uso, loja de confiança. E o pós-compra é a instalação de aplicativos, e se for um aparelho confiável, que a pessoa gostou e se adaptou, ela vai continuar comprando daquela marca, muito provavelmente. Já os grupos de influência e de referência para as pessoas idosas geralmente são família e amigos. Amigos da mesma faixa etária, né? Profissionais de saúde que influenciam geralmente na compra de medicamentos e suplementos. Vendedores também têm alta influência. E as mídias mais relevantes são TV, como por exemplo uma propaganda na novela, WhatsApp, YouTube e Facebook. Bom, pessoal, agora eu, Eduardo, vou apresentar,
os produtos midiáticos, de acordo com as décadas, que são em relação ao consumidor sênior. Na década de 1970, primeiro a gente teve o Geritol, que era um comercial sobre um suplemento, de nutrientes e, enfim, aí a atriz e a linguagem que ela comunica, assim, uma energia, um vigor que traz, assim, para os idosos e é específico para eles. Bom, na década de 1980, a gente tem o comercial Eu Caí e Não Consegui Me Levantar, que, enfim, é direcionado ao público dos consumidores sêniores e é um botãozinho e um controle remoto que tu clica e, enfim, daí vai pro pronto atendimento, né? Bom, em 1990, a gente teve a IIRP, que é a Associação Americana de Pessoas Aposentadas. Eles fizeram um anúncio sobre um serviço de entrega que, enfim, traz revistas, atualizações sobre assuntos que interessam o público mais velho. Na década de 2000, a gente tem a Life Alert, que, similar ao Life Call, eles fizeram um anúncio de uma pessoa que, enfim, tá pela casa e não consegue achar os telefones, mas ela precisa de uma emergência. Daí ela recorre ao Life Alert, que é um controlezinho remoto que tu chama a ambulância. O Lifeline, ele já é mais recente e ele traz uma ideia diferente em relação a esses produtos de, enfim, de chamar a emergência. Não mostra, assim, pessoas caindo, enfim, mas traz o relato da idosa ali, que, enfim, utiliza o produto e gosta bastante. E na década de 2020, a gente tem a Home Instead, que traz o relato do idoso também, e aí traz os problemas que ele teve durante a pandemia, que ele precisava de um cuidador, enfim. Ok. Bom, em geral, analisando o que que a gente viu de mudança e o que que se manteve ao longo do tempo nos produtos midiáticos, a gente vê que os produtos midiáticos desenvolvidos por o consumidor sênior, ele manteve o padrão de atender às necessidades e aspectos essenciais que essa parcela da população precisa, né? Então, mesmo os filmes publicitários mais antigos de TV, como o da Geritol, eles atendem uma funcionalidade, um objetivo bem específico, indicando praticidade, indicando conforto, enfim. E já em relação às diferenças, a gente observou que nos anúncios das décadas mais antigas, o conteúdo ele passa por bem menos filtragem, assim. Então mostra o pessoal idoso caindo, a casa lá cheia com os telefones distantes e o indivíduo não consegue alcançar, enfim. Nos filmes mais modernos, a gente vê que a mensagem muda bastante. Então, assim, não é um idoso incapaz de fazer nada, sabe? É uma mensagem de que traz, assim, mais vida, o idoso tem mais independência, uma possibilidade de tu ainda estar ali, de tu existir sem incomodar, entende? Bom, em relação aos conteúdos, a gente pode dizer que é perceptível a distância do consumidor sênior com a gente que fez a propaganda ou o conteúdo. Como assim? O cliente ele não tem um papel ativo como nas outras faixas etárias, sabe? Ele precisa de um conforto, uma praticidade e os produtos acabam indo atender isso. E isso acaba se espelhando no modo de se fazer publicidade para esse público. Mas, ao mesmo tempo, a gente identifica que é uma necessidade e, enfim, é preciso, em certo grau, mas é também prejudicial, de certa forma, tu não possuir uma voz ativa em relação aos produtos que vão até tu e são específicos para a tua pessoa, entende? E eu acho que até as crianças, enfim, têm mais voz ativa em relação aos brinquedos, mas, enfim, é isso. Eu acho que é isso, né? Ok, pausei. Fechou? Fechou.